Fala galera, tudo beleza? Tô aqui, professor William Dornella, para a gente continuar falando, é claro, da nossa resolução que institui a Base Nacional Comum Curricular. Nos blocos anteriores nós vimos os primeiros artigos e aí eu fiz questão de deixar para vocês muito claro qual a importância da Base Nacional Comum Curricular, especialmente ao tratar da resolução do Conselho Nacional de Educação por meio do Conselho Pleno. Falei para vocês que essa base, ela, apesar de ser base, né, ela sozinha, ela não cumpre nada, então assim, ela precisa ser complementada e precisa ser enriquecida. Esse ponto também nós trouxemos ali de maneira muito evidente e a gente trouxe ali algumas situações e alguns exemplos. Falei para vocês um pouquinho da base da educação infantil, especialmente nos direitos, né? E começamos a falar um pouquinho do ensino fundamental, que é a etapa básica de formação do nosso indivíduo, de acordo lá com a Lei Diretriz e Base da Educação, e que precisa ser respeitada dentro de cada uma aí dessas propostas. Então, é mais ou menos isso que a gente está colocando. E aí, ao falar do ensino fundamental, então, que tem que ter aquela duração de 9 anos, e aí muita gente se pergunta, professor, é uma duração de 9 ou no mínimo 9? Duração de exatamente 9 anos. Essa palavra mínimo você só encontra lá no ensino médio, tá? O ensino médio ele pode ter uma duração maior de 3 anos, principalmente porque a gente pode ofertar o ensino médio junto com a educação profissional. E aí, ao aliar as duas propostas, os dois currículos, a duração vai ser um pouquinho estendida. Já do ensino fundamental, não. Aí é de 9 anos mesmo, tudo bem? Lá no bloco anterior, eu falei para vocês das áreas do conhecimento. A área de conhecimento, diferente de componente curricular. A área do conhecimento, lembra aquele guarda-chuva que eu falei para vocês? Onde a gente abarca, onde a gente coloca ali as nossas disciplinas, os nossos componentes curriculares? Então essa é a proposição que a gente precisa ter muito evidente quando a gente vem falar de cada uma dessas situações, ok? Galerinha, e aí eu quero deixar mais um ponto muito claro com vocês, um ponto claro aqui com vocês também, que é quando a gente vem tratar, quando a gente vem pensar e quando a gente vem deixar ali muito claro e muito evidente as ações pensadas sobre quais são as áreas do conhecimento. A primeira delas que nós falamos lá no fim do bloco anterior foi linguagens. E linguagens, você vai lembrar, linguagem é uma forma de expressão, não é? E aí existem muitas formas de expressão. Essas formas em que a gente encontra para se expressar são então os componentes curriculares, que são compostos de conteúdos. Componente curricular é a mesma coisa de disciplina, beleza? Já que as áreas do conhecimento, elas são distintas. Falamos de linguagens, mas vamos continuar aí, olha só. A gente tem o componente curricular matemática. Você gosta de matemática, gente? Ô disciplinazinha aí, difícil, né? Tô brincando. Não, difícil não. Até que eu gostava de matemática, mas depois eu parei de praticar, né? Gente, o que a gente espera que dentro dessa área do conhecimento, então a matemática é uma área do conhecimento, beleza? É uma área do conhecimento e existe também um componente curricular chamado de matemática. Então, além de ser uma área do conhecimento, é também um componente curricular, beleza? Ficar esperto dentro de cada uma dessas situações aí, então, propostas. O que a gente quer buscar com isso? Eu quero reconhecer que a matemática, ela é uma ciência humana, ela é fruto das necessidades e das preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos, bem como uma ciência viva que contribui para solucionar os problemas científicos, os problemas tecnológicos e, além de tudo, alicerçar as descobertas e também as construções. Inclusive, com os impactos do mundo do trabalho. Hoje, professor, gente, um dos objetivos do ensino fundamental é justamente esse, né? Garantir o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, né? Algumas dessas são formas de expressão, por isso, então, a gente trouxe lá dentro da área do conhecimento linguagens. Mas agora está falando da matemática. O que é um indivíduo saber plenamente calcular? O cálculo é importante para o exercício da nossa vida? Muito, não é, gente? Muito mesmo. Você ter autonomia para você calcular, enfim, mexer com as questões financeiras, calcular a distância, tamanho, grandezas, tudo isso vai ser muito importante. Então, um dos objetivos é especialmente esse aqui, reconhecer que a matemática ela é uma ciência humana, ela é fruto das nossas necessidades, das nossas preocupações, a partir então dessas medidas sociais que a gente precisa ter. Olha o que mais que a gente tem que fazer aí, ó. Eu preciso também identificar os conhecimentos matemáticos como meios para que a gente possa compreender e atuar no mundo, sempre reconhecendo que a matemática, independentemente das suas aplicações
aplicações práticas, ela deve favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico, do espírito de investigação, da capacidade de se produzir argumentos convincentes. Gente, não pode ser com base no achismo, mas ela é um instrumento, uma ferramenta lógica dentro então dessa proposição, dessa ideia. Eu preciso também compreender as relações entre os conceitos e também os procedimentos dos diferentes campos da matemática, como a aritmética, a álgebra, a geometria, as estatísticas e também a probabilidade e de outras áreas do conhecimento, sempre sentindo segurança quanto à sua própria capacidade de construir e de também aplicar os conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca das soluções. Oxe, professor, matemática tem a ver com perseverança, tem a ver com autoestima? Sim, gente. Lembra lá das 10 competências gerais da educação básica? Lembra que nós falamos disso? E uma delas tem a ver justamente com o autocuidado. E o autocuidado está muito ligado também a essa autonomia, essa independência na solução de problemas da vida prática, né? Então, essa ação ela também vai ser muito importante. Imagina um indivíduo adulto que não sabe o básico da matemática. Aí se torna um problemão, né? Olha lá, galera, ó, eu preciso também fazer observações sistemáticas dos aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo que a gente se investigue, organize, represente e também comunique as informações que são relevantes. Para quê, professor? Para que a gente possa interpretá-las, para que a gente possa avaliá-las de maneira crítica, de maneira ética, sempre produzindo argumentos convincentes, argumentos lógicos e que devem ser usados dentro dessa ideia. A matemática, galera, ela vai fazer uso de processos e também de ferramentas, inclusive das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, das tecnologias digitais disponíveis. Para quê, professor? Para que a gente possa modelar, resolver problemas cotidianos, sociais e também de outras áreas do conhecimento, sempre validando as estratégias e também os resultados. A ideia é justamente isso, tornar isso algo válido. Eu preciso também enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, tá? Mas muito mais amplo que isso. Eu preciso fazer o quê? Expressar as respostas e também sintetizar as conclusões. Gente, a partir de não só um, mas de diferentes registros e também linguagens, como gráficos, tabelas, esquemas, tá? Além do texto escrito na língua materna e outras linguagens, para que a gente possa descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Gente, as situações problema aí do nosso dia a dia, elas precisam ser solucionadas inclusive utilizando a matemática? Claro que sim, né? E por isso é importante que a gente saiba interpretar os dados de maneira tanto quantitativa quanto também qualitativa, e esse vai ser um fundamento aqui dessa área do conhecimento. Eu preciso também, olha só, agir de maneira individual ou cooperativamente, com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade. Para quê, professor? Para que a gente busque soluções para as questões de urgência social, com base nos princípios éticos, democráticos, sustentáveis e também solidários, sempre valorizando a diversidade de opiniões dos indivíduos e também dos grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Então essa é a proposição que a gente precisa buscar dentro desses apontamentos e dentro dessas situações. Gente, cabe a gente também, interagir com seus pares de maneira cooperativa, sempre trabalhando coletivamente no planejamento, no desenvolvimento das pesquisas, para que a gente responda aos questionamentos. De que maneira, professor? Que a gente identifique os aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão. Gente, respeitar o modo diferente que o colega pensa. Nem sempre a gente vai buscar pessoas, nem sempre a gente vai ter, pessoas que pensam iguais a gente. E a Base Nacional Comum Curricular, ela vem propagar, e vem evidenciar o quão é importante a gente ter esses aspectos a respeito da diversidade. Pessoas que pensam diferente. Gente, se todo mundo pensar igual, pra quê, né? Pra que eu vou ter, então, uma gama diversa ali de pessoas se todo mundo pensa igual? Então não é essa a proposição que a gente precisa ter. Então, pensar diferente traz pra gente esse aspecto que é fundamental dentro dessas situações aí, a partir então dessa emergência social que aqui a gente vem colocar. Tudo bem?
Vamos continuar aí, ó, quando a gente vem falar das ciências da natureza. Mais uma área do conhecimento é importante. Eu preciso, dentro das ciências da natureza, compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, como cultural e também como histórico. Sério, professor? Sim. Todas essas áreas, essas gamas, essas possibilidades, elas precisam estar voltadas dentro, então, dessa perspectiva. Além disso, a gente vai ter que compreender os conceitos fundamentais. A gente vai ter que pensar ali nas estruturas, nessas estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar os processos, as práticas, os procedimentos da investigação científica, sempre de forma que a gente sinta com segurança o debate das questões nos mais diversos campos. Tem gente que acha que a ciência, não é? As ciências da natureza, ela não vai propagar os aspectos socioambientais. Mas essa, gente, é uma das gamas, né? É uma das ramificações que essa situação, que essa área do conhecimento, então, ela deve contemplar. Tudo bem? Ó, isso aqui tem que contribuir para que a gente construa uma sociedade cada vez mais justa, uma sociedade cada vez mais democrática e também cada vez mais inclusiva. São esses aspectos que a gente precisa, então, pensar dentro da nossa sociedade. Além disso, galera, o que mais que a gente precisa pensar também dentro aí dessas situações? Eu preciso também trazer mais uma possibilidade, que é quando a gente vem falar da análise, da compreensão e também de explicar as características, os fenômenos naturais do nosso mundo, os fenômenos sociais e também tecnológicos, inclusive o digital, beleza? Para quê, gente? Para que a gente exerça a curiosidade. É tão importante, né, quando a gente tem um indivíduo que ele se preocupa com as nossas questões sociais, a gente instiga a curiosidade ali desde a criança, de saber o porquê das coisas, como a gente pode solucionar isso. Isso é muito importante para que a gente propague cada uma dessas ideias e cada uma efetivamente dessas ações, tá bom? Olha o que mais que a gente tem aí, ó. Eu preciso também avaliar as aplicações e as implicações políticas, socioambientais, culturais da natureza, das tecnologias, para a gente propor as alternativas e os desafios do mundo contemporâneo. Não tem muitos desafios? Muitos. Especialmente aqueles que estão ligados ali ao mundo do trabalho. E, gente, a ciência está muito relacionada a tudo isso, né? É algo que a gente não pode deixar de lado. Eu preciso também construir argumentos com base em dados, com base em evidências, informações confiáveis. Não pode ser no achismo, mas tem que ser informações confiáveis. Para que a gente negocie, defenda ideias, pontos de vista e que a gente respeite e promova essa consciência socioambiental que todos precisam ser propagados dentro, então, dessa situação. Gente, cabe também à ciência utilizar das diferentes linguagens e também das tecnologias digitais de informação e comunicação para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa acessar, disseminar informações e, é claro, produzir muito conhecimento e também resolver problemas das ciências da natureza de maneira crítica, de maneira significativa, reflexiva e ética. Essa é a principal proposição que a gente precisa buscar. Tem mais, galerinha, ó. Olha só, o cuidado. Lembra? Todo momento a gente fala disso, né? De autocuidado. Deve ser resultado da minha terapia, né? Olha ali, ó. O cuidar de si. O cuidar do seu corpo, do seu bem-estar. Sempre compreendendo essa diversidade humana, fazendo respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e também das suas tecnologias. Tudo isso precisa estar proposto a partir de cada uma dessas ideias. Gente, o agir pessoal, o agir coletivamente é muito importante dentro dessa proposta, especialmente quando a gente vem falar do respeito, da autonomia, da responsabilidade, da flexibilidade, da resiliência, da determinação. Ah, professor, as ciências da natureza podem ajudar nisso? Claro que sim, especialmente para que a gente tome decisões frente às questões científico-tecnológicas. Galerinha, o respeito à saúde individual, coletiva, os princípios éticos, democráticos, sustentáveis. E é claro, né, para tudo isso para que a gente possa formar um indivíduo crítico e também consciente. Vocês viram que agora, né, e aí vem eu quero que você tenha esse estalo aqui junto comigo. Vocês viram que eu tô falando da ciência? Em algum momento eu saí listando conteúdo aqui pra vocês? Ó, na ciência, lá no 5º ano você vai trabalhar isso, isso e isso. No 6º ano é esse, esse e esse. No 3º bimestre do 7º ano, aí você vai aprofundar isso, isso e isso. Não, gente. Aqui a todo momento, ao invés da gente ser conteudista,
a gente está preocupado no tipo de cidadão que a gente está formando. Eu quero formar um cidadão crítico, ativo, consciente, reflexivo, que entenda o seu papel e o exerça plenamente em sociedade. Então, é esse um aspecto que a gente precisa deixar muito pontuado dentro de cada uma dessas situações quando a gente vem falar do nosso ensino fundamental. O ensino fundamental é muito importante. Por isso, como a própria Lei de Diretrizes e Bases coloca, é a etapa de formação básica. O que se espera é que todos tenham acesso, que todos tenham feito ali o ensino fundamental. Tudo bem? Olha lá, galerinha, olha só. Ciências humanas. Vamos continuar, então, compreendendo e trazendo aí esses aspectos mais ligados, então, às ciências humanas. Aqui a ideia de compreender a si e também ao outro como diferentes identidades, né? Ou seja, a ideia aqui é de respeitar a diferença, é entender que a nossa sociedade é plural e é por isso que a gente quer promover os diferentes, os direitos humanos. E por que, professor, essa promoção dos direitos humanos? Porque eu sei que eu sou diferente de outra pessoa, mas essa diferença é que vai formar a heterogeneidade. É ela que vai formar a diversidade que a gente então está buscando. Porque eu não quero padrão, eu não quero que todo mundo pense igual dentro de uma engrenagem social. A gente precisa também, nas ciências humanas, aprender a analisar o mundo, tá? O mundo social, cultural e digital, a partir dos meios técnicos, científicos e de informações que se tem, sempre considerando as suas diversas variações, o seu significado de tempo, de espaço, para que a gente saiba intervir nas situações do cotidiano e, é claro, se posicionar diante dos problemas do mundo contemporâneo. Existem muitos problemas no mundo contemporâneo? Muitos. E, gente, é por meio, né, das características mais ligadas a essas ações efetivas, quando a gente vem falar da nossa contribuição social, é que a gente vai conseguir, então, solucionar ali ou pensar em soluções práticas para o nosso dia a dia. Olha só, se uma escola só focar em conteúdo e falar assim, vamos tacar conteúdo no aluno, ó, porque é assim que o aluno vai mudar de vida. Gente, a gente não vai conseguir formar essa sociedade, então, que a gente está buscando. Hoje o que a gente percebe muito é que existem alguns profissionais, existem alguns professores que ainda têm uma cabeça ali mais ligada ao ensino tradicional, né? Coisa que a gente não pode buscar mais, coisa que a gente não pode ter mais. Essa cabeça ou esse ensino voltado para essas questões tradicionais. Como eu sempre falo essa frase, né? O ensino tem que ter conteúdo, mas não pode ser conteudista. O ensino precisa estar voltado, precisa estar caracterizado e evidenciado dentro dessas situações, a partir então dessas áreas do conhecimento. Dentro aqui das ciências humanas, e aí assim, existem as ciências humanas enquanto área do conhecimento, e dentro das ciências humanas a gente vai ter os componentes curriculares, que são as disciplinas, tá? Lembra disso? E dentro das disciplinas eu tenho ali os conteúdos. Então ficar muito atento aí a essa ideia. Por exemplo, eu tenho lá ciências humanas, aí eu tenho um componente curricular que se chama história. Eu tenho um componente curricular que se chama geografia. Dentro da história, eu tenho um conteúdo que é a Segunda Guerra. Dentro da geografia, eu tenho lá que ensinar para o aluno as capitais do Brasil, por exemplo, né? Então, assim, isso é um conteúdo que está dentro de um componente curricular, uma disciplina que está dentro dessa área do conhecimento que a gente está colocando. Então, todas essas expectativas que aqui estão, né, dispostas nessa resolução, elas são macro, porque elas são da área do conhecimento. Professor, vão existir objetivos, vão existir competências, tá? Para que a gente possa alcançá-las dentro de cada uma das áreas do conhecimento e dentro também de cada componente curricular. Tudo bem? Olha lá, galera, o que mais que a gente precisa ter? Eu preciso também identificar, eu preciso também saber comparar, beleza? Então, identificar, comparar e explicitar, beleza? E explicitar o que é, professor? Explicar, na verdade, a intervenção do ser humano na natureza, na sociedade, sempre exercitando a curiosidade, propondo as ideias, as ações, para que isso possa contribuir para a transformação espacial, social e cultural. O nosso mundo ele precisa ser propagado a partir dessas ideias. Para quê, professor? Para a gente participar efetivamente das demandas da nossa vida social, exercitando a responsabilidade, o protagonismo, voltados para o bem comum. E é claro, né, para a formação e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Nossa, professor, eu já tinha visto aí essa tríade de palavras.
Essa tríade de palavras ela é muito importante dentro dessas situações e dentro dessas ideias, especialmente porque a gente coloca a ideia de que as áreas do conhecimento todas estão voltadas para esses ideais aqui, ó, de se ter uma sociedade justa, uma sociedade democrática e uma sociedade inclusiva. Eu preciso também interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo e aos outros e às diferentes culturas. Sempre baseado nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo e acolhendo a valorização da diversidade. Gente, as ciências humanas também vão ter a ver com a diversidade. A diversidade ela tem que estar presente em todas as áreas do conhecimento. Se só um professor fala sobre isso, o resultado é X, né? Agora, se isso é tocado em todas as disciplinas, se todos os professores falam disso, se a escola faz um trabalho interdisciplinar acerca desse tema transversal, meu amigo, aí a gente tende a ter resultados muito maiores e mais efetivos, tá bom? Olha lá, ó. Eu preciso também comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e também eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. Gente, a comparação ela é muito importante dentro então dessa ação. A ideia da construção dos argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para que a gente negocie, defenda ideias e também opiniões e, é claro, respeite e promova os direitos humanos e a consciência socioambiental. Gente, a consciência socioambiental é importante demais da conta, especialmente para que a gente busque essas ideias e essas situações assim, então, pensadas dentro, então, dessas perspectivas. O que mais, professor, que a gente também precisa ficar muito ligado a partir dessas características? A utilização das linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, os diferentes gêneros textuais, as tecnologias de informação, o raciocínio espaço-temporal, o que está relacionado à localização, à distância, à direção, à duração, à simultaneidade. Gente, tudo isso precisa ser propagado dentro dessa ideia também, não é? Tô me lembrando aqui, vai viajar, por exemplo, a pessoa não sabe usar um mapa, né? Não sabe se localizar onde é norte, onde é sul, o nome ali das ruas, né? Então, assim, olha como as ciências humanas, a geografia e a história, ela não pode estar marcada, né, especialmente ali delimitada ou regulada apenas por um conteúdo, mas sim a utilização dentro da vida prática disso, né? Poxa, a geolocalização, você aprender a mexer com o mapa, você entender um pouco das suas características, da sua história e também da geografia, isso é essencial para que a gente caminhe para frente, né? Eu me lembro que eu tinha um professor de história que ele falava isso, né? Que a história, a disciplina, né? Dentro dessa área do conhecimento que a gente está falando aqui, ela é um retrovisor. E por que um retrovisor? Ela é um retrovisor porque é quando a gente está olhando para trás para ir para frente. Olha quando você está numa faixa e você vai ultrapassar um carro. Primeiro, né, você vai mudar de faixa. Você vai olhar se tem algum carro vindo atrás para ele não te acertar e depois para que você possa avançar para frente. Então a história ela vai estar muito relacionada a isso também, né? É uma frase que faz muito sentido. E é por isso que essas áreas do conhecimento elas são tão importantes para a construção da sociedade e para que a gente entenda também, né, de quem é efetivamente que a gente está falando. Tudo bem? Galerinha, tem mais um aspecto que eu preciso deixar muito claro para vocês, que é quando a gente vem falar do ensino religioso, né? Lembrem-se que o ensino religioso, ele é de oferta obrigatória no nosso ensino fundamental, beleza? Oferta obrigatória do ensino fundamental das escolas públicas, mas ele é de matrícula facultativa. Então vamos lá. É escola pública? Tem ensino fundamental? Vai ter que ofertar o ensino religioso. Mas não é ensino religioso assim, o católico, o evangélico, não. Vedado qualquer forma de proselitismo, tá? Porque o nosso país é laico. E aí, você vai lembrar o seguinte, isso é para escola pública, não é para escola privada, tudo bem? Outra coisa que você precisa também ficar muito ligado quando a gente vem falar do ensino religioso é que ele deve ser ofertado nos horários normais, não é no contraturno, tá? Porque a gente fica perguntando assim, professor, mas e na prática? Esquece a prática, tá? Esquece a prática. Mas se o aluno está no ensino religioso e os outros? Não importa. Aqui a gente vai seguir o que está disposto na Constituição Federal e também na Lei Diretriz e Base da Educação, ratificado nas DCNs, e é por isso que está aqui previsto na Base Nacional Comum Curricular. Vamos agora dar uma olhada no que essa área do conhecimento, que é o ensino religioso,
o que ele traz enquanto expectativas para que a gente possa atender a partir então dessa formação. Vamos lá, olha só. O ensino religioso, ele tem que nos fazer conhecer os aspectos estruturantes das diferentes, olha só, não é só de um, hein? Diferentes tradições dos movimentos religiosos, da filosofia de vida, a partir dos pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Ou seja, gente, a partir das manifestações culturais. Eu preciso também, a partir disso, respeitar as manifestações religiosas e as diferentes filosofias de vida. A gente precisa reconhecer e cuidar de si. Olha só, expresso em todas as áreas do conhecimento, né? Pensando na coletividade, pensando no valor que a vida tem. Eu preciso também, gente, olha só, conviver com a diversidade das identidades, das crenças, dos pensamentos, das convicções e dos modos de ser e também de viver. Cabe a nós também analisar as relações entre as tradições religiosas, os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência. Tudo isso precisa ser regulado, precisa ser orientado dentro dessa proposição. Cabe a nós também debater, problematizar, posicionar-se frente aos discursos, às práticas de intolerância, de discriminação, de violência. Ou seja, gente, não é ficar calado não, mas é se posicionar frente a cada uma dessas práticas que levam a situações que a gente não quer buscar. Por quê? Porque a gente precisa assegurar os direitos humanos, a gente precisa assegurar a cidadania, a cultura de paz. Gente, essas áreas do conhecimento, todas elas favorecem a comunicação entre os saberes dos diferentes componentes curriculares. E elas intersectam na formação dos alunos, mas elas preservam as especificidades dos seus saberes próprios construídos. O que é isso, gente? Intersectam a formação. Existem diferentes áreas, como a gente colocou, áreas do conhecimento, mas todas elas se juntam quando a gente fala que o nosso objetivo é formar o aluno. Mas cuidado, elas não se juntam e se tornam uma só. Cada uma delas continua existindo a partir das suas situações e a partir das suas especificidades. Tudo bem? Sabe aquele casal que, assim, quando começa a namorar, quando casa, aí cada um tem seu Instagram, né? Tem suas redes sociais. Mas aí quando eles se juntam, aí o que eles fazem? Um vai lá, exclui, agora os dois é um só. Né? Aí você nem sabe com quem você está falando. Você mandou mensagem, você está falando com ele, com ela. Não sabe, né? Olha aí, ó. As áreas do conhecimento, elas não são assim. Elas falam, a gente tem uma coisa em comum mesmo, tá? Mas cada um continua sendo um, porque a gente tem objetivos distintos, apesar de existir algo em comum, um bem-estar maior. Tudo bem? Olha lá, ó. O ensino religioso, como eu coloquei para vocês, ele tem que ser oferecido nas redes de ensino públicas, tá? E a matrícula, ela é facultativa aos alunos do ensino fundamental. Então, eu obrigatoriamente tenho que ofertar, porque a matrícula ela é facultativa. Gente, antes de eu mostrar isso aqui, né, as disposições finais, eu só queria mostrar uma coisa para vocês aqui, deixar muito claro, né? Nós falamos aqui da Base Nacional Comum Curricular como um todo e falamos depois da educação infantil e do ensino fundamental. Por quê? Porque essa resolução aqui, ela instituiu pra gente a educação infantil e o ensino fundamental. O ensino médio ele só foi instituído posteriormente, tá? O poder público ele foi lá e homologou a base da educação, a base como um todo, mas homologou especificamente a educação infantil e o ensino fundamental. E aí, anos depois, a gente homologou essa etapa do ensino médio com uma outra resolução para que, então, ela pudesse se dar dentro dessas ações práticas. Por que isso aconteceu, professor? Porque em 2017 a gente teve muitas alterações no ensino médio e precisou-se de um tempo para que a gente pudesse discutir coletivamente, participativamente, né? Chamando a sociedade, chamando quem tem a ver ali com a educação para que pudesse contribuir e, ou seja, a gente se dá num planejamento que buscasse efetivamente os interesses de todos, os interesses coletivos. O planejamento educacional, ele precisa estar ligado aos aspectos coletivos. Tudo bem, galerinha? Ó, eu mostrei pra vocês aqui as disposições finais, mas eu não vou mostrar nesse bloco, não. Eu vou mostrar no próximo, sabe por quê? Porque eu já vou mostrar junto com as questões. Isso mesmo, eu peguei 10 questões de prova pra gente poder resolver juntos aqui sobre, então, essa resolução. Então você já sabe, né? O próximo bloco, ele tá imperdível, porque é um bloco em que tem teoria, mas tem também exercício e teoria, né? Porque quando a gente faz exercício, a gente volta na teoria, mostra porque tá certo, mostra porque tá errado. Ou seja, eu te espero no próximo bloco. Até mais, tchau, tchau!